sua religião As the original, instruments of science are able to assim create como os instrumentos da a ciência são CO capazes de criar uma environment atmosfera de calor ou de understanding, frio, da authorities mesma powerful forma, with their vocês, silence almas autoridade evidence todo-poderosa with com your seu power of silêncio, ou remembrance seja, com o seu poder de evidence with lembrança much e love com o estágio de can seu spread amor whatever profundo, vibrations podem you espalhar as foster in them. vibrações ou a atmosfera que desejarem. For this, Para isso, stabilize your pratiquem se universal order estabilizar em sua religião by original creating an e atmosphere criar uma of happiness, atmosfera de peace, and power. felicidade, paz e Let poder. any soul who comes into that atmosphere Permita que cada experience the alma que unlimited entre nessa power of atmosfera happiness, experimente peace, que and possa power. alcançar muita Om felicidade, Shanti. paz e poder aqui. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Om Shanti, Today we are bem-vindos ao learning Avyakti Panchama Parivá. Yogi. Hoje é o dia Practice 11. relaxing in your Seja posture um Karma Yogi. and Pratique se listen. estabilizar em sua religião original. Agora vamos ouvir Mohini Tiri. Om Shanti, everyone. Om Shanti para todos. Baba is ocean of knowledge Baba and é o also oceano dispenser do of knowledge. conhecimento e também o doador Om de Shanti conhecimento, Baba, mas Brahma também Baba, quando o Shiv Baba vem becomes em Brahma personification Baba, Baba se torna a of personificação all do entities, conhecimento. the image, Então, the todos embodiment nós também of temos que ser Swarup of essa knowledge. imagem, essa This personificação, knowledge Swarup is based de on knowledge conhecimento, that porque é we baseado no conhecimento is our que nós stage of ficamos perfection sabendo where we qual é begin our o journey nosso estágio de and where we want to perfeição, go now. onde nós começamos a Baba nossa invites jornada us to e receive onde nós temos que ir not agora. only we know Baba now, nos faz o but we Adashan know more Shakadari. about the whole Não story. apenas nós nos conhecemos, mas também Now our conhecemos understanding todo o drama, todo o is to ciclo. be that, to become Agora that. é hora de sermos isso, para nos tornarmos isso, That's certo? why some people say É this por isso que ocean of algumas knowledge pessoas falam: have Este tem muito doesn't conhecimento, even mas make não sense tem senso, because não you have to tem bom change knowledge senso, porque você tem que to be transformar sensible. o conhecimento Not e only that, but se Baba tornar saying you have to sensato. become worthy child. Por isso que Baba continua dizendo Increasing que your worth, temos que nos tornar increasing your value every filhos day. dignos, aumentando o As someone is nosso saying, valor a cada dia. you Então, are há perfect. um What's the most ditado important que dizem que para is tornar practice. a This is why vida that practice makes us perfect. perfeita So there are many é types of prática. A practice, prática é que nos but faz practice really perfeitos. begins with Nossa thoughts prática realmente começa awareness. com os pensamentos, a So consciência, attention on a what we percepção. think. Então, atenção no que nós The pensamos. transformation in this A process
transformação deste processo é muito importante, e essa transformação também é ser elevado, é progredir, porque eu sei que mesmo quando se trata dos pensamentos, em algum lugar entre os pensamentos, as palavras e as ações, porque nós vamos repetir aquilo, nossa resposta será como aquilo. Há certas coisas que se tornam hábitos, e então, quando você age a partir do hábito e não a partir da consciência, então os outros Hum, não serão influenciados a partir do nosso conhecimento. Então, por exemplo, você gosta de certas coisas na cozinha ou em qualquer lugar de determinada forma e alguém entra lá e fala alguma coisa. Então, mesmo antes de você então se você vai entrar, antes de você entrar, eles vão fechar os ouvidos, porque eles sabem que o que você vai falar eles não vão gostar, mas se você a cada vez aumentar a sua gentileza, a sua doçura, até as mesmas suas palavras, a maneira como você fala alguma coisa, todos vão ouvir você. Eu sei, mesmo quando você fala a mesma coisa, então as pessoas algumas irmãs agora estão dizendo: "Agora a gravação começou e eu estou ouvindo e eu não estou gostando". Então por que que alguém fala que a gravação começou? Porque você continua dizendo as mesmas coisas. Então, você pode dizer a mesma coisa, mas não diga nas mesmas palavras, no mesmo tom. Porque há mais influência, faça de forma que mais conhecimento possa acontecer. Então, pratique os pensamentos, e então as palavras e também as ações, certo? E então os sanskars serão formados, e quando houver esses sanskars, eles então serão repetidos pelo ciclo. Então, é por isso que Baba fala que a prática é o que transforma a partir da nossa consciência. Então, atenção em saber que eu não vou falar as mesmas coisas, porque eu já falei tantas vezes, falei várias vezes. Sim, mas eu tenho que falar, mas eu vou falar de uma forma completamente diferente, de uma forma doce, de forma que a pessoa esteja atenta e aprenda a partir daquilo. É isso que Baba fala, pratique. Então, quando você está praticando, você não está repetindo, mas quando você está praticando, você está criando e mudando aquela consciência. Eu estou compartilhando isso a partir da minha experiência, que quando o Peace Village começou, haviam muitos na cozinha, eles não sabiam como mantê-la limpa, como fechar as panelas, às vezes deixavam as panelas destampadas. Então, sempre que eu entrava, eles já sabiam que eu ia falar aquilo, então eu decidi não falar mais. Então, eu não tenho o que falar. Eu acho que nós temos que, para o nosso próprio autorrespeito, praticar o que Baba dá e sermos como Brahma Baba, entrar na cozinha de uma forma muito silenciosa, andar ao redor e dar
souls will be able to a do what they todos want right muita now luz because e there is light in poder, light. de forma que haja luz, And amor today e Baba Shanti poder. said, I Como am hoje Baba falou, o terceiro benevolent olho, for everyone. benevolente And I para think that is the todos. intention E eu in all acho Baba's children que essa everywhere. Why é a Baba is intenção em cada using filho de Baba, em cada local, every devotion enquanto fazendo into a ação, basket of ver que o perfection. nosso ato é bom, a nossa intenção é bom, é boa, a nossa forma de And we fazer want to é see things acurada. happening in that way. E nós queremos So ver as what is coisas best acontecerem dessa forma. to be Então, o no que é melhor? Karma Hoje, Baba falou, é, Yogi or lighthouses Lighthouse, that souls feel powerful, Karma not Yogi, fear them. farol, que a alma se There sinta are some poderosa, souls não com medo. Algumas who are almas very efficient and some are less, right? são muito eficientes, So how outras do são we help that menos. soul to be Então, efficient como que eu ajudo and aquela alma a ser efficient? eficiente e It's não with ter love, it is medo? with inner É power com amor, é com poder that the interno. healing happen and the capacity grow. E então a So when Baba capacidade Shanti said, ajuda a I partir am do thinking to do this for myself, aprendizado. I have to be Então, in my Baba original fala: peaceful eu tenho que estar nessa religião atmosphere environment. original, Is it for others pacífica, para a or just I? atmosfera, para os And outros, if we keep para a devoting tarefa de ourselves Baba. into E that se way, nós mantivermos todos things esses will be pontos same. em nossa mente, Peaceful, nós vamos manter a peaceful, paz na peaceful atmosfera, a paz na natureza, a paz So no the journey pensamento, a is paz like nas that. palavras. Então, um Carmen Yogi é um If you exemplo. others see you doing some things Enquanto os outros vibrant verem você fazendo and as you do it coisas, muitas peacefully, coisas, very mas peacefully, você faz em in silêncio, Baba's você remembrance, faz de forma pacífica, você such faz karma na yogis lembrança de for Baba. others E tal definitely Karma improve their Yogi lives é um bom and they exemplo also progress. para todos, e definitivamente todos Amen. aprendem e Thank também you, sisters, progridem, for this o que é muito practice is importante. powerful Então, de and novo, transforming sublinhar que a prática é muito absolutely beyond. poderosa e torna-se Namaskar. você poderoso de uma forma prática e Shanti Devi. natural. Wow. Oh, Thank Shanti you then. Feel Diri. like a long Boa time. noite, Sister Maybe we will meet Shireen. Faz muito tempo que Sit on a Tuesday nós evening and estivemos practice aqui, doing it. It was mais de beautiful. uma semana, porque na semana passada o irmão Ken I am estava aqui e foi muito bonito. intrigued by Sunday's Eu Murli. estava In many muito ways, it was very intrigada interesting. pela And Murli de when this room domingo, functions em like muitos this, modos. Elder can tell me. Ela era One of the interessante. practices Espero that Baba que was saying minhas was that perguntas não all sejam superpowers muito are not difíceis. used at the Uma same das time. partes, Baba The falou power is que not being used at all todos times. temos poder, mas não, o poder não está sendo Be able to use the powers at usado the right time. no momento correto. Por que você acha que nós não somos capazes de usar o poder I think that no momento maybe it is the correto? practice, no? Eu acho que novamente That confronts instead of trata-se talking. da What prática, I'm por supposed to exemplo, want, I quando eu do começo a what they say. confrontar em vez de I tolerar, think that quando eu deveria Baba and Dadi Prakash introverter Manji e eu extroverto. tried Uma vez, Dadi History Prakashman Hall. You know, estava beautiful sentado do Verandas lado there. de fora do History Hall, There were few em um others. pequeno jardim lá, e So tinha one alguns person was talking, outros saying lá. certain things. E alguém And estava he very falando directly certas called coisas, eles Baba estavam and Dadi Prakash. criticando de uma This forma muito doesn't happen. direta Why this happened? And Dati Prakashmani, Dadi dizendo que algumas explained coisas não that estavam sadly certas, was too much. e So Dati estava we thought we would finish that. ouvindo e nós pensávamos que But he aquilo finished and não estava he correto, had e that. quando ele terminou, ele foi Do you embora, e feel nós bad? perguntamos Do para Dadi: você não se sentiu and she mal? said no. Você não I sentiu just felt algo? empowered.
ela disse: "Não, eu estava checando os meus poderes, os 8 poderes têm que tinham que estar trabalhando". E como eu estava checando os meus 8 poderes, aquilo não me incomodou. Então, significa que quando você está processando alguma coisa a partir de ter comido bastante, a sua cabeça não está funcionando. Então, é a mesma coisa. Então, enquanto a pessoa estava falando aquelas coisas da hierarquia, ela estava usando o poder e ela não foi afetada. Então, por que que os poderes não emergem na hora certa? Porque nós não usamos eles. Se a sua meta está lá, o que quer que aconteça, nós podemos ver que poder podemos usar naquele momento. Por exemplo, ontem, quando eu fui nesse lugar que estavam fazendo algo diferente, que nunca tinham usado, mas eles estavam escovando, mas era algo muito sutil, não machucou. Era o médico fazendo um procedimento médico, foi muito bom, não machucou. Aí eu pensei: "Por que que eu estou tendo esses pensamentos?". Eu entreguei o corpo para Baba, e Baba tem usado, então deixa eu me entregar. Então, e depois disso eu não tive mais nenhum pensamento, e muitas coisas estavam acontecendo, mas eu não fui afetada de forma nenhuma. Então, se nós, emergirmos na hora certa, não apenas os poderes, mas também as virtudes para qualquer coisa, mesmo que seja para doença do corpo, porque a gente nunca sabe qual será o próximo momento. Então, mesmo que nós somos Trikaudashi, mas nós não sabemos o que vai acontecer no momento seguinte. Mas saber que o que quer que aconteça será bom e eu tenho que estar pronto. Por que que então, às vezes isso não acontece? Porque a gente não pratica. Se nós tivermos essa meta e praticar e emergir o poder Yes, correto, vai in what you just shared. acontecer. But one thing that's coming to mind Há is muitas coisas no que você that compartilhou, mas uma coisa que está vindo such an à important mente difference. And you é said que fortune having good muita doctors. sorte ter, And é muita you fortuna ter have such bons good médicos, doctors that e allow você tem us bons to médicos, benefit by talvez having good doctors. porque você tem bons votos para eles, e o Many people have drama so many complaints about em doctors. volta de And you are so traz fortunate to have good bons doctors. médicos, porque há The tantas other thing that I was reclamações thinking about sobre is médicos, when e you were talking você about é this, afortunado de ter bons instead médicos. of blaming, I could not imagine that Mas sobre doing this, o but someone says, compartilhamento, oh, someone's eu não criticizing you, posso and you imaginar think, oh, but they da should listen to me. Didi Instead of going reclamando into mais blaming sobre and all of that, to just be with the eu. person Se and see which path needs alguém to happen down the começar line. a falar algumas coisas, That's such an important lesson. qual deve So important ser o is which path pensamento, needs to happen at this time, qual not o worry about what's poder happening precisa here, acontecer but what nesse happens momento. what's Não inside. se preocupar com o que está acontecendo lá fora, mas qual poder tem que acontecer internamente. Se alguém tem armas, mas não sabe como tem que se defender com as armas, qual é a utilidade daquilo? Então, eu tenho que usar a espada do conhecimento. Você precisa saber qual ferramenta a cada momento Right. você precisa When we usar. E go se into você usar de forma when we go into correta, questioning, não será derrotado.
Então, pensamentos negativos, desperdício, a sua energia cai. Então, se você não emergir os seus pensamentos naquele momento, muitas coisas podem acontecer. É muito interessante. Quando nós fazemos, a gente é capaz de fazer, mas se eu não faço, falo: "Tá tudo bem", não haverá a experiência e não haverá uma próxima iniciativa, experiência e poderes. É muito interessante. Baba fala: "Você tem todos os poderes, apenas você tem que emergir isso na hora certa". Às vezes acontece que a gente tem tudo e a gente esquece e acha que não tem, mesmo em casa. Então as pessoas, às vezes, elas fazem uma lista e escreve aquilo, aquilo ajuda a lembrar, certo? A mesma coisa é com a gente, nós temos todos os poderes dentro de nós, nós fomos completos, agora There nós was temos such a que useful story about Dadiji. buscar isso She said she novamente. didn't become extroverted, she didn't think this Há would be muitas her histórias thing. sobre Didi, She ela had não se really used tornava how she used it. extrovertida, ela But simplesmente then we have the buscava o poder que ela tinha que usar. Nós estávamos no Peace Park, estávamos sentados comendo alguma coisa, uma pessoa estava criticando uma outra, e eu não gostei, e eu falei: "Nós temos que falar para outra pessoa", mas Dadi estava ouvindo, mas ela não estava ouvindo, e ela não reagiu de forma nenhuma. E ela, assim, a cena é que ela estava observando e aquilo passou. Então eu vi muitas vezes Dade usando os poderes e como essa resposta dela para as situações era acurada, era correta. there was this one out of the whole Murli Didi, Baba was talking to Madhubani Na Murli and he toda, was saying that you have Na this Murli, this quando Baba estava happiness, falando you have love for para os happiness, Madhubani and Oasis, he listed out 4 or 5 things that happened. e And quando there você was really tem amor pelo serviço, um, ver willpower, como um it anjo, was noticing ter your defects, things are hidden. força de All of that. And I was vontade. thinking how important it is to have E eu seva bhava. estava So pensando he como é talks to importante us about ter seva bhava, including Seva Bhava, como é importante ter Seva Bhava. service. But to Tem really tantas have razões para fazer esse pure serviço, intention to mas serve, realmente like ter Madhubani essa Oasis, pura they had this intenção pure de intention to servir, serve and give como os that Madhubani, o Oasis, porque eles têm essa intenção pura de servir e por causa disso eles estão conseguindo tanto. Sim, porque se eu estou interessado em ter posição e que meu nome seja mencionado e que ninguém faz referência a mim, essa consciência do corpo. Então, algumas pessoas entram no poder, na autoridade. Eu acho que a sua real autoridade está, na verdade, no Bhavna. Baba fala Bhavna e Karma, algumas pessoas não entendem. Baba fala que o seu último teste será aí. Talvez você tenha feito muito, mas não tenha aprendido. Eu acho que qualquer que estamos fazendo é Seva Baba, é para Baba. E se eu estou fazendo para Baba, eu estou fazendo com amor para Yagya de Baba, então eu não acho que teremos problema se há um real Seva Bhavana, mas alguns talvez não tenham. A maioria faz, alguns podem não so ter, mas a maior parte given that faz we are test paper, com it's amor. if we have acknowledged or not Então, acknowledged, that is
Você acha que isso será o nosso teste? O fato de ter o conhecimento, mas não ter aprendido. Então, alguns acham que não há necessidade do aprendizado. Baba também menciona que algumas pessoas de manhã cedo because they were rich people and at home their servants will be cleaning and now they clean. So eles they limpam, wanted to be known necessarily, right? eles So limpam Seva Bhava tudo, really comes mesmo from they will sem just do querer it ter because it's important and conhecimento it's sobre recognized. aquilo. It's not Então, everybody eles has the fazem sem opportunity necessidade de to participate in reconhecimento, one thing. que todos estejam sabendo o que eles fizeram. Você não está I procurando noticed that por nome e fama. you know I Eu say this acho a lot, but some people que they algumas manipulate and they pessoas are more role players. poderiam Because estar their business is not Seva num Bhava. caminho de sucesso, mas às vezes eles ainda não têm essa consciência. Again and again, their titles to be mentioned. Alguns, por exemplo, gostam What you que have to do to seus become great. títulos And I always sejam tell them, mencionados. always did, I will do it, Eu whatever you call me or not. penso o que eu vou fazer Because com o people título, listen to então eu vou fazer de uma forma ou outra. but Eu vou it's Seva fazer Bhava. não por causa do título, mas por causa do Seva Bhava. Então, é isso. Eu acho que é muito interessante que Baba fala da força de vontade. Por exemplo, e se eu quero ter 4 horas de yoga, a força de vontade, mas se eu mudo a maneira como eu faço yoga, eu recebo força de vontade de Baba. Uma outra coisa sobre o anjo, Baba fala que se você acorda de manhã, antes você pensava em si como sendo, quando sendo um Brahme, mas agora começar a pensar em você como sendo um anjo. Dê-nos algumas dicas sobre ser um anjo. Acorde de manhã, eu penso que eu era um anjo. Era isso que eu estava pensando durante o dia, quando o Baba falou sobre eu ser um anjo. Eu estava pensando quais as qualificações para ser um anjo. Eu acho que nós deveríamos escrever isso, como o Baba fala na One thing Murli. definitely I Se remember você se tornar um anjo, você será isso. that messenger Anjo é sem ego, always ele é carries um messages mensageiro, not ele está questioning or sempre carregando as mensagens de Deus, não as mensagens de ninguém, dele mesmo. will always O anjo support, será will always muito protetor, ele vai sempre try to do cooperar, right ele thing. sempre vai ajudar. Então, se você What pegar essa tarefa de escrever, what are alguém pode qualities pesquisar of a Muli e nos dar angel in the quais morning? são essas qualidades de um Very anjo. fast. Será Not muito because fácil de of manhã information eu alone, saber quais but são it as will minhas be qualidades, intention não and apenas mindset. como uma informação, a And not consciência, only mas prestar knowledge, atenção but e understanding. incorporar isso, I'm ter very essa angel in percepção some hours. e à noite realmente And sentir without que eu Seva sou Bhava, um anjo realmente. more Então, difficult. pegar alguns dos pontos das músicas Aviarte. Parece bom, eu vou fazer essa tarefa. Ok, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Muito profunda essa conversa, Thank you muito very much. sobre pensar a respeito. Ok, obrigada, Shireen. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, Sharon Ben. So Om now we have Shanti, Shireen obrigada, Didi, obrigada, from irmã different regions. Shireen. Request E you to agora nós vamos. turn on your videos. Practice stabilizing in your original religion.
just as the instruments of science are able to create an atmosphere of heat or cold. In the same way, you master Almighty Authority souls with your silence, that is, with your power of remembrance, and with the stage of your deep love, can spread whatever vibrations qualquer vibração you ou want. atmosfera que queira. For this, Para isso, practice stabilizing pratique estabilizar-se in your original em religion sua religião original and creating an atmosphere e criar uma atmosfera de felicidade, and power. paz e poder. Let any soul who comes Deixe that atmosphere que qualquer alma que entre nessa atmosfera that they experimente que eles can possam happiness, adquirir muita felicidade, healing, paz e amor aqui. कर्म योगी बनो। प्रैक्टिस करो अपने निजी स्वधर्म में स्थित होना। जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वह फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो सुख, शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए वह महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख, शांति व शक्ति प्राप्त हो रही है।